Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e eu não sei realmente o que falar, é meio estranho vir aqui gravar um vídeo, abrir uma câmera, mas sinceramente, se continuar dessa forma o Vasco não sobe. É claro que é mais uma partida ruim, é mais um jogo importante que o Zé Ricardo demonstra que não tem condições de ser o treinador do Vasco, mas a diretoria vai manter o treinador durante a próxima partida contra a Chapecoense, o próximo jogo em casa contra a Ponte Preta e vai levando até onde dá. E isso é preocupante, isso é muito preocupante, porque hoje, mais uma vez, o Vasco foi um time bagunçado. Mais uma vez, o Vasco dependeu de um atleta que, como eu trouxe para vocês na live de pré-jogo, não tem intensidade nenhuma para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje ele é o diferencial do nosso time, hoje ele é o diferencial do elenco do Vasco. Um atleta de 41 anos, que não tem intensidade, precisa que a bola chegue nele, é o diferencial do Vasco. E a partir daí, a gente vai ver o rumo que o Vasco vai seguir nessa competição. Então vai ser uma situação muito complicada. Mais um jogo ruim, mais uma partida que preocupa o torcedor, mais uma vez o Vasco não sabendo triangular a bola, não tendo uma jogada, e isso é bastante preocupante. A gente vê aí o Vasco iniciando uma partida com dois volantes. Eu quero começar falando, inclusive, sobre isso. Para que dois volantes que jogam tem como sua principal característica a defesa? Dois volantes são utilizados com o primeiro volante que defende, é o cão de guarda, e o segundo volante que tem a qualidade para defender, mas que também tem a qualidade para atacar. Essa característica é a do Juninho, uma das únicas posições, um dos únicos jogadores, uma das únicas revelações que a gente olhou durante o Campeonato Carioca e falou: caramba, esse cara pode dar certo para 2022. Mas o Ricardo não quer colocar o atleta entre os 11 titulares, prefere jogar com o Yuri Lara e com o Zé Gabriel, que sinceramente são dois bons jogadores para uma Série B do Campeonato Brasileiro, mas são dois jogadores, são dois volantes que têm características defensivas, enquanto o Vasco continuar com essa mentalidade, que se jogar contra o CRB fora, se jogar contra uma Ponte Preta fora, o objetivo é empatar, o empate é considerado um bom resultado, a gente não vai a lugar algum. E hoje, quando o Zé Ricardo começa a partida com dois volantes que têm características defensivas, é isso que ele passa para o torcedor vascaíno. Por que não bota o Juninho? Por que não bota um volante que segura e o outro volante que quebre a linha do adversário, como o Juninho fez durante todo o início da temporada? Essa é a grande pergunta que eu fico me fazendo. Por que não começou já com dois pontas? Começa com o Figueiredo aberto por um lado e o Gabriel Peck aberto para o outro. O Gabriel Peck, tudo bem, que é um ponta de origem, fez um belíssimo Campeonato Carioca. Porém, mais um ano demonstra que é jogador de estadual. Gabriel Peck não é jogador de campeonato nacional, ele é jogador de campeonato regional. Estadual, bota ele para disputar o Carioca no ano que vem de novo e vende após o término da competição. Porque é isso que ele mostra, que quando chega em campeonato grande, quando chega numa Série B, quando chega numa Copa do Brasil, ele não rende. Mais um ano a mesma coisa do Gabriel Peck. Ilude o torcedor vascaíno no Campeonato Carioca, chega numa Série B e não demonstra absolutamente nada. Mais um primeiro tempo apagado do Gabriel Peck. E do outro lado, o Figueiredo fez uma boa partida dentro do que ele sabe fazer na ponta, ainda mais na ponta direita, num pé que é invertido. O Figueiredo é um cara que tem um chute bom, um jogador que pode chutar para o meio, pode puxar para o meio e chutar, e a bola pode chegar no gol, como a gente viu em diversos momentos dessa temporada. Mas a Ricardo, além de colocar ele em uma posição que não é a sua de origem, coloca num lado completamente diferente do que ele costuma jogar. Eu falo que não é de origem, porque se você olhar para o início da temporada, o Figueiredo se destacou demais na Copa São Paulo. Inclusive, foi o artilheiro da competição com 8 gols. Não jogando como ponta, jogando como centroavante. É a posição de origem do Figueiredo. Ou seja, o Zé Ricardo, além de não conseguir montar um esquema tático bom, ele está queimando uma peça, um ativo, uma revelação, uma jovem promessa do Vasco, ao colocá-lo numa posição aberta, sendo que ele é centroavante. Além dessas, muitos outros erros, inclusive, principalmente, aliás, de esquema tático, um esquema tático bagunçado, e tem várias outras coisas que aconteceram durante a partida que é para o torcedor vascaíno parar e pensar para onde vai o Vasco. Vamos começar. Eu quero deixar a arbitragem para o final, mas eu quero falar sobre substituições. As últimas substituições feitas pelo Zé Ricardo foi tirar o Gabriel Dias, um lateral direito, que realmente, tudo bem, foi a sua primeira partida com o profissional do Vasco da Gama, estava sem ritmo, não atuou há muito tempo, considerável, mas será que não dava para ele segurar mais 10 minutinhos? Uma pergunta que eu faço. E além de tirar, no caso, o Gabriel Dias, ele também tirou o Yuri Lara,
permaneceu com o Zé Gabriel e permaneceu com o Anderson Conceição. Dois jogadores que após essas substituições reclamaram de cãibra. Inclusive o Anderson Conceição saiu lesionado. E é uma preocupação, é uma dúvida, é um problema isso que acontece dentro do Vasco. Tinha necessidade de colocar o Everton, ou colocou o Everton porque a família dele estava dentro do estádio, porque o avô dele ontem se emocionou. Entendeu? É claro, é com muito respeito em cima do atleta, porque a gente pode ter familiar dele que assiste o nosso canal, é um jogador jovem, um jogador promissor, que se destacou muito aí no início no Cruzeiro, depois no Bragantino teve bons jogos, mas no Vasco, pelo menos até o momento, não mostrou o que veio fazer, não mostrou qualidade suficiente para ser um titular, e inclusive nesses 10 minutos que teve jogando ao lado da sua família, infelizmente também não mostrou condições algumas de ser titular do Vasco da Gama. E a pergunta que eu faço, tinha necessidade de colocar o Everton nesse jogo? Na minha opinião não tinha, porque não tirou o Raniel e colocou o Getúlio, porque não colocou um outro ponta, mas não, quis tirar o Gabriel Dias e colocar o Everton na lateral direita. Tirou o Yuri Lara e colocou o Juninho, sendo que na minha opinião o Yuri Lara estava melhor na partida do que o Zé Gabriel. Mas enfim, substituições dele. E aí mais um erro que inclusive eu bati palma quando estava assistindo a partida. Ele tirou o Anderson Conceição por causa de uma lesão e colocou o Zé Vitor. Esse é o planejamento do Vasco. A nossa base, que a gente não queria que fosse utilizada durante essa temporada, se tratando do sistema defensivo, foi utilizada. Sabe por quê? Falta de planejamento. Hoje o Vasco conta com 2 zagueiros reservas. Danilo Boza, aliás 3, Danilo Boza, Eric Pimentel e Zé Vitor, que entrou hoje na partida. 2 desses 3 são cria das categorias de base. E nem sequer revelação eles são. Se fosse uma revelação, como o Andrei Santos, jogador de 17 anos, mas que é um outro nível, tudo bem, mas com todo respeito ao Zé Vitor, nunca foi revelação na base do Vasco e hoje está entrando para tapar buraco. Esse é o planejamento. Deixando bem claro, não estou falando que ele não será um bom jogador ou não é um bom jogador. Eu estou falando que ele não é uma revelação, porém por falta de planejamento dessa tal diretoria, ele tem que entrar para apagar uma chama no sistema defensivo. E entrou muito bem. Parabéns, inclusive, ao atleta. Porém, isso é um problema. Isso é uma preocupação. E volto a repetir, se continuar dessa maneira, o Vasco não sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. São 17 partidas sob o comando do Zé Ricardo, 5 derrotas em clássico, 4 empates. Nesses 4 empates, 2 pela Copa do Brasil e 2 pela Série B. O resto, vitórias. Realmente, são 9 vitórias na competição. Aliás, 8 vitórias na temporada. Nessas 8 vitórias, Bangu, Portuguesa, Volta Redonda, Resende, esses foram os times que o Zé Ricardo conseguiu a vitória. Quando subiu um pouquinho o nível, quando pegou um adversário que pelo menos jogasse uma Série D, uma Série C, não dava mais para o Zé Ricardo. Então, diretoria, Jorge Salgado, se continuar assim, vai dar ruim. Não depende de 777 parques, não depende de dinheiro de investimento no meio do ano, que o meio do ano, a janela, sobe quando tiver 19 rodadas. E até lá o Vasco pode estar numa situação irreversível. Então, abre o olho, diretoria, abre o olho, gente, não tem como manter o Zé Ricardo no cargo de treinador. Sinceramente, para mim, depois dessa partida de hoje, não tem como. O CRB é um time fraco, campeão, alagoano, chegou com moral, chegou realmente pensando em outra coisa, mas não tem condições do Zé Ricardo permanecer no cargo de treinador do Vasco. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Um jogo tenso, um jogo complicado. E agora, para finalizar, a arbitragem. É completamente impressionante como a arbitragem é prejudicial ao Vasco. Um lance que, sinceramente, se fosse com qualquer outro clube do futebol brasileiro, gente, é expulsão. É VAR na hora e é expulsão. Ainda mais ter que ouvir o áudio do árbitro ali que estava narrando, né, o comentarista de arbitragem, falar que ele não foi com uma força desproporcional. Gente, foi nítido o movimento do atleta do CRB, levantando a perna, deixando a perna no alto e empurrando ela para cima do jogador do Vasco, que no caso era o Gabriel Dias. Mas contra o Vasco tudo pode, contra o Vasco tudo acontece. E eu não vi um atleta do Vasco não reclamar, o que me deixa ainda mais indignado do que o próprio erro de arbitragem. Então volto a repetir, é sem moral, é um Vasco sem planejamento e é um Vasco que a arbitragem deita e rola e nada acontece. Mais um jogo que sim, nós fomos prejudicados pela arbitragem. Porém, nada justifica a má atuação do Vasco durante 90 minutos. Rapaziada, esse foi o vídeo, eu tô me sentindo um pouco mal, inclusive, não tinha nem condições de gravar, mas estou aqui, então vou pedir o seu apoio através do seu like, do seu comentário, e amanhã de manhã a gente volta aí com a entrevista coletiva do Zé Ricardo, falando sobre esse lance polêmico aí dessa partida contra o CRB, de mais uma arbitragem muito ruim, e é claro, mais uma atuação do Vasco que preocupa o torcedor para o restante da temporada. Eu não vou puxar fora Zé Ricardo, eu não vou puxar nada disso, mas eu volto a repetir. Se continuar
com esse treinador, jogando dessa maneira, vai ficar difícil. Próximo jogo contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Um dos jogos mais difíceis que o Vasco vai encarar na Série B do Campeonato Brasileiro. E se não for com um esquema tático bem definido, se não for bem, vai tomar pancada. Vai perder e vai perder feio. Então abre o olho diretoria, abre o olho Zé Ricardo, abre o olho elenco e abre o olho torcedor. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.